Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos dar início a mais uma aula, né? Hoje nós vamos ver variações linguísticas. O que são variações linguísticas? É uma expressão empregada para denominar como os indivíduos que compartilham a mesma língua têm diferentes formas de utilizá-los. Já está falando variações, diferentes formas, que a gente não utiliza a nossa língua da mesma maneira. Os tipos de variações temos a variação regional, variação diatópica, e a variação diatópica é aquela que ocorre em virtude das diferenças geográficas entre os falantes. Ela pode acontecer tanto entre regiões de uma mesma nação, entre Rio de Janeiro e Goiás, quanto entre países que compartilham a mesma língua, como por exemplo Brasil e Portugal. Um exemplo de variações regionais. No Brasil a gente chama celular. Em Portugal já o celular é chamado de telemóvel. Ônibus no Brasil, em Portugal autocarro. Trem no Brasil e em Portugal é comboio. Nós temos as variações percebidas segundo os grupos ou classes sociais envolvidas, tal como uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Exemplo desse tipo de variação são os socialetos. A gente vai usar de acordo com a classe, de acordo com as pessoas que a gente está conversando. Então, se a gente está conversando com o médico, por exemplo, a conversa do médico vai ser a mesma da linguagem de um advogado, por exemplo. Um exemplo de variações sociais, diastrática. Aqui é a conversa entre um médico e um paciente. A linguagem do médico nem sempre é entendida por seus pacientes. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de uma lesão inflamatória e necrose subcutânea. O paciente já ficou desesperado. Meu Deus, ele não entendeu nada, né? Ele já achou que estava com uma doença grave. Meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? O doutor falou, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, para ele dizer que ele estava apenas com um furúnculo, ele foi com aquela linguagem toda difícil, a linguagem dos médicos, né? Que o paciente não entendeu nada. Então, se é mais simples, ele não teria deixado seu paciente tão desesperado como ficou. Aí, quando ele explicou que aquilo tudo, aquelas falas toda difícil, era apenas um furúnculo, pronto, resolveu tudo. Então, isso são exemplos de variações sociais. Nós temos as variações históricas ou anacrônicas. Elas vivem em constante movimento e essa característica faz com que ocorra uma maneira de escrever, do significado de determinadas palavras e até mesmo do emprego delas. Exemplo de variações históricas. Um bom exemplo de variações linguísticas históricas são a remoção do uso do pH de algumas palavras, como por exemplo, antigamente, farmácia iniciaria com PH, que se tornou já a forma atual, farmácia com F. Aí temos a diminuição de vossa mercê, a forma antiga, né? Que hoje só vemos em séries de novelas de época, e hoje é para você, a forma atual. Nós temos as variações estilísticas ou variações diafásicas. São as mudanças da língua de acordo com o grau de formalidade. Ou seja, a língua pode variar entre uma linguagem formal ou uma linguagem informal. A linguagem formal, ela é usada em situações comunicativas
formais, como um congresso, uma conversa com, por exemplo, com o gestor da escola. Você vai ter que usar uma linguagem mais culta, não é? Você não vai usar, vocês jovens, não vão usar aquela linguagem que vocês usam entre vocês. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo de linguagem informal. Estou muito atrasada. Ela utilizou alguma gíria? Não. Foi a linguagem formal. Linguagem informal é usada em situações comunicativas informais, como reuniões de familiares, encontro com amigos e etc. Nesses casos, há o uso da linguagem coloquial. Nós temos aqui um exemplo. O mesmo exemplo que nós utilizamos na linguagem formal, agora utilizando na linguagem informal. Caramba, tô muito atrasada. Caramba é o quê? Uma gíria. Tô é abreviamento de estou. Então, ela utilizou a linguagem informal para dizer que estava atrasada. Aí, dentro da linguagem informal, nós temos gíria ou jargão. É um tipo de linguagem utilizado por um determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes da língua. A gíria ela é normalmente relacionada à linguagem de grupos de jovens, skatistas, surfistas, répteis, estudantes, né? O jargão já é, em geral, relacionado à linguagem de grupos profissionais, como professores, médicos, advogados e etc. Exemplo de gírias e jargão. Nós temos aqui um exemplo de gíria. Biscoiteiro ou biscoiteira. É aquela pessoa para chamar atenção na internet, postando fotos ou textões só para receber elogios. Aqui é um exemplo de gíria. Exemplo de jargão. Em relação à dona Fabiana, o prognóstico é favorável no caso de pronta suspensão do remédio. Aqui é uma linguagem que os médicos utilizam entre eles. Ele poderia ter... Bem, dona Fabiana, a senhora pode parar de tomar os remédios sem problemas, certo? Aí nós temos os preconceitos linguísticos. Os preconceitos linguísticos é uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como comunica, seja oralmente, seja por escrito. É chamada norma culta. Quanto mais distante dela, mais criticado e rebaixado é o falante. Por exemplo, chega uma pessoa de outro lugar na cidade da gente. Aí o pessoal já conhece, olha, falando desse jeito, só poderia ser de tal lugar, não é assim? Então ali já aconteceu o quê? Um preconceito linguístico, certo? Pronto. É só me chamar no PV que eu estarei à disposição. Agora eu vou passar uma atividade para vocês responderem no caderno, certo? Vocês vão copiar apenas só as perguntinhas e respostas da escola, o nome de vocês, a data, viu? Não esqueçam da data e nem do nome de vocês, ok? Tchau e até a próxima aula.